Uma última ação que é possível comprar por menos de R$ 20 nesse momento é a B3SA3, a nossa querida Bolsa de Valores. É uma empresa também que no geral costuma pagar bons dividendos, mas nos últimos períodos os dividendos diminuíram bastante até e o dividend yield está um pouco mais reduzido. E já falando aí do preço da ação, nesse momento é possível comprar uma ação de B3SA3 por R$ 14,46. Olhando a cotação e como o mercado atuou em um período de 5 anos, no geral, é uma empresa que estava apresentando crescimentos cada vez maiores no preço da sua ação. Em 2020 teve aí a crise do Covid, na sequência já se recuperou. A empresa também teve um desdobramento das suas ações, mas nos últimos períodos o preço da ação vinha caindo e caindo bastante, chegou a ser negociado aí abaixo de R$ 12, inclusive abaixo de 10. Isso chamou bastante atenção de investidores de longo prazo. A gente entende aí que os resultados caíram um pouco da B3, mas isso aconteceu justamente porque a taxa de juros, que é a Selic, está alta, mas a taxa de juros deve baixar e o pessoal deve voltar e realizar investimentos dentro da Bolsa de Valores. Com isso acontecendo, os resultados da B3 devam voltar a subir. E o dividend yield atualmente é de 2,76%. Caiu bastante nos últimos trimestres. A B3 paga grandes dividendos no geral, se a gente pegar o histórico, mas isso deu uma diminuída nos últimos períodos. Mas a empresa também está fazendo recompra de ações, está utilizando os recursos para realizar novos investimentos, até porque nesse momento o capital está caro, mas vale utilizar o seu caixa de uma forma mais inteligente. E olhando aí os últimos resultados da B3, a receita total desse primeiro trimestre de 2023 caiu mais ou menos 3,3% comparado ao primeiro trimestre de 2022, ainda está caindo a receita da B3. Era algo esperado justamente por conta da renda fixa estar mais atrativo. Se a gente pegar aqui a questão dos listados, né, e balcão, que são as principais fontes de renda aí da B3, um montante total no geral que ficou abaixo do primeiro trimestre de 2022. O EBITDA recorrente caiu cerca de 5,8% e o lucro líquido caiu cerca de 2% e fechou em 1,2 bi nesse primeiro trimestre de 2023. Agora, olhando a principal fonte de receita da B3, que é essa parte de ações, listados e renda variável, houve uma queda nas receitas de negociações e pós-negociação, principalmente por conta na queda do volume negociado e a menor margem de mercados de ações, e isso ficou extremamente evidente, vem caindo cada vez mais. E também ocorreu uma grande queda no saldo depositado de renda variável, que também é algo que vem caindo cada vez mais. Se a gente pegar uma comparação entre o primeiro TRI de 2022 e o primeiro TRI de 2023, a queda foi de mais ou menos 7,3%. Mas ao meu ver, ainda nesse ano de 2023, ali mais pelo final do ano, a B3 deve voltar a recuperar seus resultados, principalmente porque a Selic tende a cair. Eu peguei aqui o relatório Focus, onde a expectativa de Selic é que caia para 12,5% ainda em 2023 e até o final de 2024 vá para algo em torno de 10%. As previsões de 2025 e 2026 são mais difíceis, deve ter alteração aí, mas está previsto algo em torno de 9%. Com essas quedas, as negociações na Bolsa de Valores devam aumentar cada vez mais e o interesse também pela bolsa, e isso vai fazer com que as receitas da B3 aumentem ao longo dos próximos anos. E esse cenário realmente está se repetindo. Se a gente pegar aqui o lucro da B3, ficou bem estagnado aí durante alguns anos. Isso aqui deve acontecer daqui para frente. Porém, quando ocorrer a manutenção da taxa de juros, o interesse pela bolsa deve voltar. Aí a receita começa a subir, o lucro começa a subir praticamente em linha reta. E quando isso ocorrer, também acredito que vai acontecer aqui com os resultados da B3 e isso deve ocorrer nos próximos anos. Vamos ver, vai dar uma certa estagnada em alguns períodos, mas depois o crescimento também é em V. E a B3, se a gente pegar aqui também historicamente, vem garantindo aí bons resultados e boas distribuições de dividendos. O cenário aí que eu vejo para o longo prazo da empresa é justamente esse. E também a B3 está com as contas bem equilibradas, gera bastante caixa, não tem praticamente dívida. E eu também estou extremamente otimista com essa empresa para o longo prazo.